Olá. Bom, com esses tempos de coronavírus, né, fiquei curioso também a respeito do transporte rodoviário, né, para manter o abastecimento de toda a população. Então, montei uma pequena aula aqui para avaliar alguns dados na ferramenta Jamboard do Google Education. E aí o que mais me chamou a atenção é o risco, né, que as empresas de transporte correm com tudo isso, né, e também com o conhecimento que as pessoas têm a partir da necessidade que elas sabem de que para manter o abastecimento, o transporte rodoviário no Brasil é muito importante, é imprescindível. Dessa forma, eu fiquei curioso para saber assim, e o que influencia então o transporte rodoviário entre o Brasil e os Estados Unidos? Por exemplo, o Brasil possui hoje 1,7 milhão de quilômetros asfaltados. Estados Unidos, 6,4 milhões de quilômetros asfaltados. O PIB do Brasil é 1,46 trilhão de dólares, considerando aí R$ 5 um dólar. E o PIB dos Estados Unidos, 17,7. Sem levar em conta a qualidade, né? Vamos tentar fazer uma análise desses números. Assim. Bom, então o PIB do ZEU é 12 vezes maior que o do Brasil. Se a gente for ver, então, o custo do PIB por quilômetro, ou seja, o valor de transporte por quilômetro asfaltado, o Brasil transporta 858.823 dólares por quilômetro e os Estados Unidos 2.765.625 dólares por quilômetro. É uma relação que os Estados Unidos têm de 3,2 vezes superior à do Brasil. Além disso, né, a gente tem uma outra relação importante para analisar que nos Estados Unidos, menos de 30% do transporte é rodoviário. Alguns estudos dizem 28%, outros 26%, então eu botei 30% aqui. No Brasil, 61% do transporte é rodoviário. Então o nosso PIB depende muito mais do transporte rodoviário que o PIB dos Estados Unidos. Então, arredondando esse aqui para cima, 1/3, e o do Brasil também para cima, 2/3, né? O Brasil é bastante dependente do transporte rodoviário. Com isso, os valores de PIB ficariam, né, nessa relação de 30% e 60%, 0,97 trilhão de dólares para o Brasil, 5,3 trilhão de dólares para os Estados Unidos. Refazendo então o cálculo de dólar por quilômetro com relação ao PIB, se encontraria então 572.548 dólares por quilômetro para o Brasil, 921.775 dólares por quilômetro para os Estados Unidos. Isso é uma constatação, então, que os Estados Unidos transportam ou movimentam, né, o seu PIB 60% a mais que o Brasil. Então, o Brasil ainda teria que melhorar a sua relação para chegar num valor próximo dos Estados Unidos de 921.775 dólares por quilômetro. Né? A gente pode aumentar o nosso PIB e pode também aumentar a nossa logística rodoviária com mais quilômetros asfaltados. Seria isso. Obrigado.